Mas pior do que a falta de articulação é a falta de gestão que a gente vê, porque saiu um ranking, o Mano Ferreira vai trazer com mais detalhes pra gente, que o Brasil está entre os 6 países mais endividados do mundo. Exatamente, o FMI atualizou os seus dados e basicamente olha a companhia que o Brasil tem na América Latina. Eu falei o mundo, só fazendo uma errata, é da América Latina. Né? Exatamente, o Brasil é o 6º país mais endividado da América Latina. No critério do FMI, a dívida brasileira é de 92% do PIB. Quem que tá pior que a gente? Vamos lá, a Bolívia com 92,4%, quase igual. Em 4º lugar está São Vicente e Granadinas, com 93% de dívida. Em 3º lugar, Barbados, em 97% de dívida. Em 2º lugar, Dominicana, com 97% do PIB de endividamento. E a campeã latino-americana de endividamento é a Venezuela, com 138% de dívida em relação ao seu próprio PIB. Essa é a qualidade da companhia dos países que fazem ao Brasil. Olhe só como nós estamos. Isso é o resultado desses bate-cabeças todos que a política não consegue produzir respostas para os grandes problemas do Brasil. Ou seja, países com representatividade, vamos dizer assim, né? Só Bolívia e Venezuela que a gente está à frente. João? Pois é, e o que eu observo é que o próximo presidente vai pegar essa bomba para ter que desatar. Então, independente da construção da direita ou da esquerda, vai ter que lidar com esse problema, né? E a rolagem da dívida, que é tradicional, todos os países têm muita dívida. Agora, no do Brasil, o que se especula é que haverá esse grande problema em 2026, 2027, nem se fala, então. E sem considerar que o orçamento brasileiro ele é quase todo carimbado, né? Você tem pouca margem de manobra ali, de investimento. Realmente é um problema a se desatar, mas a gente observa no Congresso e no Executivo e no STF pouquíssima preocupação com isso. Pelo contrário, é só a criação de mais gastos e mais impostos na classe trabalhadora. Então, realmente um tremendo abacaxi, porque você tem um Brasil, né, do governo e você tem o Brasil real. E esse Brasil real ele está cada vez chegando no seu limite da dívida. O arcabouço fiscal, que muitas vezes, né, deveria ser o amparo para que o governo realmente estabeleça seus gastos, virou uma obra de ficção. Isso foi o que disse o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, que é bastante competente e tem propriedade para falar sobre esse assunto. Exatamente, é uma grande autoridade econômica, o Maílson, referência para todo mundo no debate, e é fato o que ele traz, porque o que a gente vê é uma situação de que, independentemente da meta que o governo coloca, e o governo apresenta, não, estamos aqui dentro da meta, só que isso é uma peça de ficção, porque a dívida continua crescendo. Então, o arcabouço que foi desenhado pelo governo não é capaz de estabilizar a relação entre a dívida e o PIB. Ou seja, na prática, a gente está gastando mais do que arrecada. E isso é insustentável. A gente vai bater na parede em qualquer momento, porque na prática, a gente tem uma situação no orçamento que ele é muito amarrado uma coisa na outra. Então, para você ter uma ideia, a cada R$1 que você aumenta no salário mínimo, você aumenta em gastos públicos 380 bilhões de gastos de forma automática, porque o orçamento brasileiro ele é todo vinculado, uma política é vinculada à outra. Então, as aposentadorias, as pensões são vinculadas ao salário mínimo. Aí tem uma série de gastos de saúde e educação que estão vinculados ao nível de arrecadação. Então, tem um efeito dominó. Quando você vai aumentar R$1 no lugar, você está aumentando bilhões na conta como um todo. E como nós temos uma segunda regra, que é o aumento automático do salário mínimo todos os anos, atualizado pela inflação mais o crescimento do PIB, na prática você tem uma bomba relógio, que faz com que, ano após ano, automaticamente, independentemente das escolhas políticas do Congresso ou do governo, a conta cresça, e isso fica impagável, David. E o Maílson da Nóbrega, né? Não só ele como outros, eles de alguma forma apoiaram o Lula. Então não sei qual que é a surpresa nesse sentido, sendo que já havia todo um histórico. Então também, assim, não adianta falar, tudo tá errado ali no Lula, mas na hora eu apoiei. Então já era sabido que o Lula e o petismo teria
esse tipo de governo gastador, só que dessa vez sem o tal boom de commodities para segurar. Agora, a conta tá aí, vai ficar para todos nós. Vamos ver na eleição se novamente terá esse tipo de coisa. Eu não sou contra o Lula, mas vou apoiá-lo sabendo de todo esse histórico. Então, é preciso deixar bem claro que houve, de alguma forma, um apoio também dele. Mas aí também quando a gente vai perguntar sobre uma reforma administrativa, uma forma de reduzir os gastos, até eu já vi aqui na Jovem Pan, né, fazendo essa pergunta pela nossa repórter, eles tratam como fetiche. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou isso. Não sei por que vocês têm tanto fetiche sobre reforma administrativa, que seria uma solução viável, o Luciano Nepomuceno. Claro, porém o governo não quer enfrentar e dar uma resposta efetiva para um problema recorrente. E eu vendo essa questão relacionada ao orçamento, nós temos que lembrar também, David, que o Congresso, essa semana, deve votar o orçamento para 2026, que se tornou também uma guerra política. Política por quê? O governo quer passar, não quer sentar na mesa de negociação e o Congresso está segurando essa votação exatamente para forçar esse debate, que tem um novo elemento que vem sendo a indicação pelo governo que quer bancar o nome de Jorge Messias e do outro lado Alcolumbre falando que não, vamos chamar para essa mesa aqui. Então nós estamos vendo, por exemplo, essa questão do orçamento hoje virou moeda de troca com relação ao nome indicado pela presidência da República para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, ninguém toca nos temas que realmente chocam qualquer brasileiro. Por exemplo, um levantamento do movimento Pessoas à Frente mostrou que o Brasil gasta com super salários, ou seja, aqueles salários que estão acima do teto constitucional, 20 bilhões de reais, e que isso equivale a 21 vezes mais do que a Argentina gasta com super salários. E veja só, no levantamento que eles fizeram com 10 grandes países, a Argentina é o segundo lugar, ou seja, o Brasil é um escárnio que a gente faz com o pagamento de super salários. E a maioria desses que recebem super salários, quem são? São os juízes, que recebem muito acima do que o teto constitucional colocava como limite. Ou seja, o debate verdadeiro, ele fica completamente de lado e o Estado brasileiro, o dinheiro do pagador de impostos, que é quem paga essa conta, fica sequestrado por pessoas que colocam, no lugar de servir ao Estado, se servem do Estado para enriquecer. É um escárnio isso. E, mano, e olha que curioso, porque para votar uma reforma administrativa, especialmente contra esses altos salários dos juízes, os congressistas que serão julgados por esses juízes. Então você sempre fica nessa situação. Eu vou segurar o salário dos caras que vão me julgar. Então a gente fica nessa situação pavorosa. Dentro do Legislativo, nós temos hoje 3 parlamentares que estão fora do Brasil. Eles não estão mais recebendo salários, mas o gabinete de 2 deles, que é a Zambelli e Ramagem, foram condenados, condenação transitada em julgado, que o gabinete continua funcionando regularmente. Então, mesmo que o salário tenha sido recentemente cortado, com as pessoas que não estão, com esses parlamentares que não estão participando das sessões legislativas, mas com dinheiro público sendo gasto para manutenção desses gabinetes de pessoas que, inclusive, estão, no caso específico de Ramagem, está foragido da justiça brasileira. Segundo a Câmara dos Deputados, cada parlamentar tem direito a mais de R$133 mil, com direito a contratar 25 funcionários por gabinete. Isso, salários vão mais de R$18 mil. Então, o escárnio, quando a gente fala em escárnio, nós temos que observar esse escândalo do dinheiro público, do seu dinheiro, para manutenção. Eu nem falo que são privilégios. É a manutenção de um sistema que vive às custas do trabalhador, do imposto pago por uma pessoa honesta. E isso que precisa ser revisitado de uma forma ampla no Brasil.